Hare Krishna. Hare Krishna. Muito obrigado a todos vocês presentes e também o pessoal de casa, né? Muito obrigado a todos. Nós temos hoje um tema. Vocês podem falar o tema? Vocês sabem o tema? O que determina o nosso próximo nascimento? Olha só. O que determina nosso próximo nascimento. Isso é inspirado no capítulo 8, verso 6 do capítulo 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então temos essa palestra hoje com esse tema, e ele é inspirado no capítulo 8. Eu queria falar um pouquinho, antes de começar mesmo, fazer uma introdução, falando um pouco sobre o capítulo 8. Então, o capítulo 8, alcançando o Supremo, Brahmataraka Yoga, o nome em sânscrito, esse capítulo 8 já está dentro do tema, da divisão do tema dentro da Bhagavad Gita de Bhakti Yoga. Então, ele traz a joia mais preciosa. Nesses 6 capítulos intermediários, tem a joia mais preciosa. Vishwanatha Chakravarti Thakur, um grande comentador da Bhagavad Gita do passado, disse que Bhakti Yoga foi colocada dentro do livro Bhagavad Gita no centro, para que os 6 primeiros capítulos e os 6 últimos capítulos servissem como conchas ou como capas para esse conhecimento, para a proteção desse conhecimento. Imagine que coisa bonita, né? Poético e bonito. Então, os 6 capítulos que vão do 7 até o 12 vão tratar de Bhakti Yoga. E o 12, especificamente, trata de Bhakti. Então, esse capítulo 8 surge em termos de conexão com o capítulo anterior. Ele surge dos últimos versos do capítulo 7, quando Krishna, assim, com muita intimidade com o conhecimento transcendental, fala alguns nomes muito difíceis que são apresentados pela primeira vez aí. Então, Arjuna quer saber. E esses nomes falados são Brahma, e vou dar pela ordem. Então ele vai Brahma, Karma, Adibhuta, Adidaiva, Adiyagya, e por fim ainda pergunta sobre Prayana Kale. Como que uma pessoa pode recordar de Krishna, ou lembrar de Krishna no momento final, Anta Kale. Então, Arjuna faz essas perguntas, porque Krishna toca nesses pontos. Então Arjuna faz as perguntas: o que é esse Brahman? O que é Karma?
Inclusive a resposta sobre karma é uma maravilha, muito bonita. E aí ele vai perguntar sobre tudo isso e Krishna vai responder ao longo do capítulo. E o título do capítulo é Alcançando o Supremo. Krishna responde objetivamente as questões primeiras, mas deixa para Yanakali para tratar com mais cuidado. Então, Krishna vai falar o resto do capítulo todo sobre Prayanakali. E é bem bonito isso. No verso que nos inspira hoje, é toda uma sessão. Na verdade, começa no verso número 5. Abre a sessão. Os primeiros versos, primeira sessão. Esse capítulo é dividido em 6 sessões. Embora ele seja um capítulo pequeno, com 28 versos apenas, ele é dividido em 6 partes. Assim como o Bhagavad Gita é dividido em 3 partes, com temas, esse capítulo tem 6 temas diferentes. 6 divisões temáticas, 6 sessões temáticas. E a primeira vai do 1 até o 4. Perguntas e respostas de Krishna. Depois, do verso 5 ao verso 8, vem a segunda sessão, que é onde o nosso verso está inserido. Então eu vou ler essa segunda sessão, esses versos todos, do 5 até o 8, para vocês verem que tem um fluxo, um tema, e esse tema é que é importante de nós captarmos de acordo com a palestra de hoje, né? Que vai ser da gente na próxima vida. Mudei o título da palestra. Mais ou menos assim. O que será de nós? O que será de nós? Então, o verso 5 vai dizer assim, Krishna falando: e todo aquele que no fim de sua vida abandone seu corpo, lembrando-se unicamente de mim, e no mesmo instante alcança a minha natureza. Quanto a isto, não há dúvida. Atração Shaya é a expressão que ele usa. Quanto a isso, não há dúvida, indubitavelmente. Aí o verso 6. Qualquer que seja o estado de existência de que alguém se lembre ao deixar o corpo, ó filho de Kunti, esse mesmo estado ele alcançará impreterivelmente. Aí, né? Depois o verso 7. Portanto, Arjuna, deves sempre pensar em mim sob a forma de Krishna e ao mesmo tempo cumprir teu dever prescrito de lutar. Com tuas atividades dedicadas a mim e tua mente e inteligência fixas em mim, não há dúvida de que me alcançarás. E por fim, o último verso dessa sessão: aquele que, meditando em mim como a suprema personalidade de Deus, sempre ocupa sua mente em lembrar-se de mim e não se desvia do caminho, ele, ó Partha, com certeza me alcança. Então, nesses versos, Krishna dá instruções muito específicas a Arjuna de como pensar. Nós não sabemos como pensar muito bem. Quando chegamos na universidade, damos um trabalho muito grande aos professores. Os professores universitários, foi por isso que eles introduziram a metodologia da pesquisa científica logo no primeiro semestre. A universidade, em geral, tem 3 atividades principais. Uma é a graduação mesmo, a formação. A outra é a pesquisa. E a outra é o compartilhamento do conhecimento com a sociedade externa, não universitária, que é chamada de extensão universitária. Essas são as 3 atividades da universidade. Então, em geral, porque a gente não aprende a pensar, a gente precisa aprender uma metodologia para pensar adequadamente. Uma metodologia para pensar adequadamente. Como conduzir o pensamento. E o que é que hoje em dia mais se fala? Manter o foco.
mantenha o foco. Os coaches dizem isso, tem que manter o foco. Os psicólogos dizem isso, mantenha o foco. O pai e a mãe dizem isso para o filho, tem que estudar, mantenha o foco. Não é? Todo mundo fala de manter o foco. E é verdade mesmo, é preciso manter o foco. E então, Krishna está respondendo para Arjuna, e ele aproveitou essa pergunta sobre Prayana Kale, a última de todas que foram feitas aqui no capítulo 8, para explicar como manter o foco até o momento final, até Anta Kale, esse momento Prayana Kale, esse momento final, porque qualquer vacilo nesse momento pode trazer um grande perigo. E, já que eu estou aqui, tudo me faz, toda a beleza no centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, me faz lembrar de Chandramukha Swami. Eu vou contar uma piada, que ele, talvez vocês até já conheçam. Ele disse que, ele conta uma piada de que Chandramukha Maharaj, com seu bom humor, ele conta uma piada de que uma família estava muito preocupada com a doença do pai, era uma família de judeus. E o pai está na cama já nos últimos momentos ali, todos os filhos ali reunidos. Então ele, naquele momento de despedida assim, de calor, de afeto, né? Calor humano, afeto, ele olha para a esposa e diz: Sara, minha amiga, minha companheira de tantos anos. Aí vai dizendo o nome dos filhos, e vai vendo que está todo mundo olhando, Davi, Elias, vai dizendo os nomes de todos os filhos ali presentes. Aí fala assim: está todo mundo aqui, e quem ficou na loja? E quem ficou na loja e tem um ataque pronto e morre ali naquele momento? Imagine, né? Muito bom. Maharaj contando outra coisa. Mas é exatamente esse o tema da nossa palestra de hoje. Esses versos nessa sessão, o nome da sessão é Lembrando de Krishna no Momento da Morte. Então a gente tem essa oportunidade de ser treinado, de manter o foco. Tudo que o nosso pai, nossa mãe, professor, todo mundo, treinador de futebol, qualquer líder em nossa caminhada desde pequenininhos nos ensina a manter o foco, não dispersar a atenção. Às vezes mandam a gente relaxar, graças a Deus. Às vezes relaxa um pouco, vai descansar, a passear, já vá para a rua. É difícil a mãe mandar, mas manda de vez em quando. Pelo menos antigamente mandava de vez em quando. Mas o assunto aqui não é sem importância. Ao contrário, o assunto é de suma importância. Porque Arjuna ouve Krishna falando nos 2 últimos versos do capítulo 7 sobre todos esses temas, e ele quer entender o que é o eu, o que é ação, karma, como isso funciona, e quem é o Senhor de todos os sacrifícios, que está acima de todos os sacrifícios, quem é o Senhor dos semideuses, que está acima de todos os semideuses, né? Quem é que manda, quem é o chefão. Isso é que Arjuna ouve e pergunta, que perguntas são essas? Que palavras difíceis dentro da nossa cultura você usou aqui no capítulo 7? Eu quero saber isso agora detalhadamente. E Krishna responde bem objetivamente. E aqui nessa sessão ele começa a ampliar o tema sobre como abandonar o corpo. O melhor de tudo é o que vem no verso 28. Eu vou pular todos para ir lá, só para ler para vocês verem. Olha o que diz o verso 28. Ele vai, nosso amigo Chaitanya. Olha só. Aquele que aceita o caminho do serviço devocional, Bhakti Yoga, não se priva dos resultados obtidos por alguém que estuda os Vedas, executa sacrifícios austeros, dá caridade,
ou dedica-se a atividades filosóficas e refletivas. Pelo simples fato de executar serviço devocional, ele consegue tudo isto e, por fim, alcança a suprema morada eterna. Está igualzinho a tradução? Um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente, né? Deve ser edições diferentes. Esse livro eu sempre viajo com ele porque é o que eu tenho em todas as minhas colas aqui. É aquela edição de 95, né? Que tem a página mais fininha, né? É linda essa edição, né? Pois é. Então, o tema é o que vai acontecer com a gente. Eu trouxe também aqui o livro de Hridayananda Goswami, onde ele faz a tradução literal dessa mesma sessão. Só para a gente poder desfrutar de vários ângulos desse tema que é tão importante para a gente. Olha só. Do 5 ao 8, não é? A sessão que trata lembrando de Krishna na hora da morte, Prayana Kale, a expressão é essa, vai do 5 ao 8. Do 1 ao 4, Arjuna fez as perguntas, Krishna respondeu objetivamente, mas essa pergunta não dá para responder muito objetivamente, tem que filosofar. Então Krishna está filosofando. Mas olha aqui a tradução literal que Hridayananda Maharaj faz. Na hora final, aquele que parte, lembrando-se apenas de mim, enquanto se desprende do corpo, vai ao meu estado de existência. Quanto a isto, não há dúvida. De fato, o indivíduo, de certo, alcança o mesmo estado de que se recorda enquanto deixa o corpo. Kaunteya, seja qual for esse estado, pois ele sempre causou esse estado de existência vindouro. Em todos os momentos, portanto, lembra-te de mim e luta. Com razão e mente focados em mim. Sem dúvida, virás apenas a mim. Então aqui é a tradução literal que Hridayananda Goswami dá para essa sessão temática que estamos estudando. E tem uma nota de pé de página que ele explica bem interessante o assunto que na tradução do verso 6 fica como que poético, né? Ele diz assim: seja qual for esse estado, pois ele sempre causou esse estado de existência vindouro, né? A pessoa vai se encontrar com aquilo que ele preparou antes do presente e ele preparou no passado. Olha a explicação de pé de página que ele dá. O indivíduo assume responsabilidade pessoal pelo seu estado futuro de existência. A responsabilidade é nossa. Então, isso também significa que, como estamos hoje, é responsabilidade nossa do que construímos no passado. Ainda bem, né? Temos a grande oportunidade de estar na forma humana de vida e poder pensar filosoficamente, poder conduzir a nossa mente, a nossa inteligência para compreender e aceitar a guia do mestre espiritual genuíno, Srila Prabhupada, que vai nos dar todas as informações de como viver nesse mundo e como chegar na hora da morte. Não da forma da piada do Maharaj, né? Mas chegar na hora da morte completamente desapegado desse mundo, entendendo, já fiz tudo que eu podia fazer, agora tá aí, eu estou indo e tchau, vou muito bem, tchau, tchau, estou saindo agora. Então esse estado de despedida do mundo material está dentro de... Ele surge de uma consciência cultivada durante toda a vida. E durante toda a vida nós temos a oportunidade de transformação.
E assim nós vamos amadurecendo a nossa personalidade e vamos transformando as nossas expectativas, a nossa visão de mundo, os nossos desejos, nossos interesses, né? Sabemos, desde criancinha, tínhamos brinquedinhos que hoje seriam inteiramente sem graça para a gente, né? Se a gente falasse para o pai, eu quero um carro, 18, 19 anos, 20 anos, pai, me dá um carro. Aí o pai diz, também vou dar. Aí vai lá e traz um carrinho. Aí o menino vai ficar bem zangado, né? Quando na verdade no passado ele pediu um carrinho, o pai deu e ele ficou tão feliz. Agora não fica mais, porque a gente muda a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo vai mudando de acordo com o desenvolvimento da nossa cultura e com a nossa experiência de vida. E a experiência de vida se adquire vivendo. Não tem como transferir a experiência de vida de alguém para a gente. Às vezes os pais tentam fazer isso com a gente, mas não dá muito certo. Apenas serve para alertar os olhos, ou então a gente entender que o pai ou a mãe, né, principalmente a mãe, eu vou dizer uma expressão meio chula, tipo assim, né? Que boca de mãe dá azar mesmo. O que ela diz acontece, né? Não pode desobedecer, porque falou, pode esperar que vai acontecer. Então, essa experiência de vida que os pais tentam transferir por amor, evidentemente, que é por amor, que é por desejo de nos ver bem-sucedidos, felizes, evidentemente, não se questiona isso, evidentemente, mas essa experiência que a gente vai adquirindo na vida serve, junto com a cultura que adquirimos, com a nossa experiência espiritual também. Vai nos dando a grande possibilidade de enxergar o mundo. A Bhagavad Gita foi produzida por Krishna com o objetivo de nos dar conceitos espirituais adequados para que a nossa visão possa obter a interpretação espiritual, trazer para a nossa inteligência os elementos que nos levem a interpretar a vida material da forma que o próprio Krishna revela, que o mundo material é temporário. Aqui, muitas misérias, muitos sofrimentos acontecem sequencialmente. E nós precisamos compreender isso para poder viver dentro desse mundo com o espírito de busca de autorrealização. Caso contrário, nós vamos simplesmente nos envolver com as armadilhas da ilusão material. E se não praticamos um processo que purifique a nossa existência, que nos leve a conhecimento e desapego do mundo, como Bhakti Yoga que produz isso, desapego do mundo e conhecimento, se nós não praticamos isso, ao chegar a hora da morte, nós corremos um risco muito grande de ter medo do desconhecido, ter um grande apego por tudo que estamos deixando para trás, e não é a proposta dessa sessão temática do verso 6, nem da sessão temática do 5 até o 8, como lemos, nem do capítulo, porque Krishna se dedica a esse capítulo a mostrar a Arjuna principalmente como deixar esse mundo material. E o verso 28, que ainda está... Não, acabou de tirar, a última vez que eu li estava, mas o verso 28 vai nos dizer que pelo simples fato de executar Bhakti Yoga, serviço devocional, a pessoa consegue tudo, consegue os resultados que são obtidos por Swadhyaya, estudar os Vedas, por dar caridade, por se submeter a
austeridades, por executar sacrifícios, e por jnana e karma, atividades filosóficas e atividades fruitivas. Então, Bhakti Yoga pode nos dar todos esses resultados. Assim, podemos nos dedicar a Bhakti Yoga e no significado Prabhupada, nos significados deste capítulo, Prabhupada cita muitas vezes o Mahamantra Hare Krishna. Cantando, de hoje mesmo, observem. No de hoje, no significado do verso 6, ele vai dizer: se alguém se absorve transcendentalmente no serviço a Krishna, então seu próximo corpo será transcendental, espiritual, e não material. Portanto, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é o melhor processo para alguém, ao chegar o fim da vida, mudar com êxito seu estado de existência. Então a gente vai praticando isso no dia a dia. Prabhupada nos deu a orientação de cantar diariamente 16 voltas de japa do Mahamantra Hare Krishna. 16 voltas de japa significa 16 vezes 108, 1728. Calculei rápido, né? Já sabia quanto o resultado. 16 vezes 108 por dia. Então temos que cantar assim, ouvindo e cantando. O processo de Shravana Kirtan, como no Kirtan. Temos um curso de Kirtan agora aqui. O Gopalji vai estar começando a dar o curso. O Kirtan significa Shravana e Kirtana, significa ouvir e cantar. Às vezes a gente, quando o êxtase toma conta, a gente pode até soltar alguns nomes de Krishna, né? Nityananda, Chaitanya, Prabhupada. Mas o exercício é de ouvir. O exercício não é simplesmente de deixar fluir os nomes assim, é de ouvir e cantar. Shravana Kirtan. Então esse é o processo. E então, se nós passamos toda a nossa vida treinando, ouvindo e cantando, temos uma grande chance de, na hora final, né, Prayana Kale, então lembrarmos de Krishna. A lembrança de Krishna no final da vida vai nos dar acesso ao mundo espiritual. No capítulo 2, o último verso do capítulo 2, vamos aqui. O último verso do capítulo 2, Krishna vai dizer algo parecido também, observe só, que é interessante. Capítulo 2 é o resumo de todo o conteúdo do Gita. Então tem tudo que tem nos outros de uma maneira resumida, né? Então olhem só o que Krishna vai dizer aqui, falar desse mesmo tema no último verso. No verso 72. Este é o caminho da vida espiritual e divina e piedosa. E o homem que a alcança não se confunde. Se, mesmo somente à hora da morte, ele atinge essa posição, pode entrar no reino de Deus. Então, é o nosso momento final, a prova final, e a gente tem também até lá. A gente pode ir até o último momento lutando, mas no momento final a gente tem que levar a sério a lembrança de Cristo. Então, a gente pode ir tentando sempre, confiando também que Krishna vai nos dar uma canja, né? Vai nos dar misericórdia, e na hora H vai nos proporcionar a lembrança. Tem muitos casos contados já. O nosso movimento já tem mais de 50 anos. No Brasil, estamos completando 50 anos esse ano. São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro completam 50 anos
esse ano, esses 3 tempos, né? Mas já tem mais de 50 anos. E nesses 50 anos, várias gerações já se passaram. Alguns devotos já também passaram, já foram para o mundo espiritual ou saíram desse corpo, já deixaram esse mundo. Então, nós vimos muitas oportunidades, já soubemos de muitas também. Tem casos assim, bem extravagantes. Por exemplo, um devoto muito querido de Belo Horizonte, em determinada época, Bhakta Gana, lembra dele? Raganuga também foi saquitaneiro lá de Belo Horizonte, na mesma época dele, né? Na mesma época. Na mesma época. Então, o Bhakta Gana teve um acidente na rua, mas estava sem documento. E ficou na UTI, depois, de alguma forma, ninguém sabia quem ele era. E ele desapareceu do templo. E ninguém sabia o que tinha acontecido. Porém, um funcionário do hospital viu a sica dele. E disse assim: esse rapaz está como indigente aqui, mas ele é um Hare Krishna. Vou ligar para o templo. Ele ligou para o templo, localizou o endereço e ligou para o templo. E os devotos foram imediatamente, disseram que o estado dele era muito grave. Foram. E quando chegaram, cantaram Hare Krishna, como não podia deixar de ser. E ele se moveu muito ao cantar. Os pés dele, as extremidades, pés e mãos, mexiam. E logo depois ele abandonou o corpo, com os devotos cantando assim. Então, olha o arranjo de Krishna, não é? Não apenas fazer com que aquele rapaz tivesse ido no templo, reconhecesse os devotos, mas que ele também tivesse a iniciativa de dizer: puxa, ele está aqui como indigente, mas ele é um devoto, eu vou avisar, os devotos vão saber. E os devotos já estavam preocupados com o desaparecimento dele e foram imediatamente. Tem muitos casos, esse é um caso bem dramático, mas tem muitos casos de devotos que, assim, recebem essa misericórdia especial de Krishna no final, e que alguém lembra e faz a pessoa cantar, ou pelo menos ouvir o Mahamantra Hare Krishna. E tem casos também de alguns acidentes que acontecem e que a pessoa não lembra de Krishna e grita qualquer coisa. E depois, ainda bem que eu não morri, eu não lembrei de Krishna, eu não falei o nome de Krishna nem nada. Ainda bem que eu não morri. Já ouvi vários relatos assim. Nesses 50 anos também tem isso também. Tenho que contar para vocês isso também. Porque é muito perigoso. O exercício é yoga, é de todos os dias. Não se faz yoga apenas 2 vezes por semana, numa academia, num estúdio de yoga. Ali é só para a gente aprender, mas a gente tem que levar aquela ideia para a nossa vida, o dia todo. Estar sempre em yoga, yoga yukta, ligado a Krishna, através desse processo de yoga. E aqui, o que se recomenda nessa sessão é exatamente estar ocupado em bhakti, pensando em Krishna. O capítulo continua, eu vou ler, eu li somente o 28, mas eu vou ler agora, que a gente já estudou o tema do capítulo, dessa maneira, estudando essa sessão que trata sobre isso. Eu vou ler o restante e vou fazer alguns pequenos comentários para vocês verem. São apenas 20 versos mais. Observe. Então, o verso 7, que já é a próxima sessão, né, vai dizer assim: portanto, ó Arjuna. Não, peraí. A próxima sessão já é o 9. Então vamos lá, no 9. Essa sessão é lembrando de Krishna mesmo, não apenas lembrando de Krishna na hora da morte, né? Como foi Krishna chamou a nossa atenção falando na hora da morte. Agora ele vai dizer como é importante lembrar de Krishna cotidianamente. Olha só. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo,
como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é o menor do que o menor, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda a concepção material, que é inconcebível e que é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Aquele que, ao chegar a hora da morte, fixar seu ar vital entre as sobrancelhas e pela força da yoga, com mente indesviável, ocupar-se em lembrar o Senhor Supremo com devoção plena, com certeza alcançará a suprema personalidade de Deus. Aqui é Yoga Mishra Bhakti. É importante isso. Aqui a gente vê a grande importância do yoga, que em outros lugares, Prabhupada, às vezes não dá muita importância, ele fala somente posturas, não sei o que, mas aqui está falando como estar unido em yoga. Bhakti Yukta é o verso. É o verso 10. Verso 10. Mas não tem sânscrito, não? Tem. Aí, Prayana Kali, que eu estou falando muito, né? Manasa Chalena Bhakti Yukta. Então, unido em Bhakti. Praticando Bhakti com resultado dessa união em Bhakti, né? Então, aí, conseguir controlar a mente, porque o objetivo do yoga é o controle da mente. Então, controlar a mente através dos pranas, de organizar os nossos pranas, de equilibrar todos os nossos pranas e todas as energias do corpo, como são através de asanas, pranayamas e algumas outras técnicas. Então, esse controle aqui está sendo enfatizado por Krishna para que a pessoa possa ocupar-se e lembrar do Senhor Supremo na hora da morte com devoção plena. Então, o detalhe é isso. As pessoas que são versadas nos Vedas, que pronunciam o Omkara e que são grandes sábios na ordem renunciada, entram no Brahman. Desejando esta perfeição, deve-se praticar o celibato. Passarei então a explicar-te sucintamente este processo pelo qual alguém pode obter a salvação. Agora, na hora da morte, né, como obter a salvação? Assim, cantando o Omkara, que é parte de todo o misticismo védico, entra o Omkara como o som original transcendental. Então, aqui, os que são versados como os Gyanis praticam isso, chegam até a hora da morte e então eles entram no Brahman. E Prabhupada vai explicar, bem legal, Prabhupada vai explicar como Krishna recomenda para Arjuna a prática de Satchakra Yoga, ou a prática do equilíbrio dos chakras. Então, Prabhupada, para poder chegar na hora da morte, assim, competente para lembrar corretamente de Cristo. O verso 12 vai dizer: a yoga consiste no desapego de todas as ocupações sensoriais. Para estabelecer-se em yoga, deve-se fechar todas as portas dos sentidos e fixar a mente no coração e o ar vital no topo da cabeça. Após situar-se nesta prática de yoga e vibrar a sagrada sílaba Om, a suprema combinação de letras, se o yogi pensar na suprema personalidade de Deus e abandonar o corpo, com certeza alcançará os planetas celestiais. Todo mundo precisa de ajuda na hora da morte, sabe? É muito importante ter ajuda na hora da morte. Ter alguém que cante, que faça a pessoa lembrar do serviço devocional que ele fez, da relação dele com o mestre espiritual e das realizações que ele teve. Eu tive essa oportunidade com um devoto muito importante do nosso movimento, Kaivalya Swarupa. Ele foi precursor, como nós fomos precursores no Brasil aqui, ele foi precursor na Argentina. E
Depois, quando veio a ditadura militar na Argentina, expulsaram o movimento Hare Krishna e ele conseguiu chegar ao Brasil com as deidades de Gorontai. Veio de ônibus, cruzou a fronteira a pé, carregando o Gorontai numa mochila. E depois aí instalamos o Gorontai aqui no altar, no Brasil. E ele ficou muito tempo aqui. Ele cantava muito bonito. Na instalação de Sitaram, em Nova Gokula, que amanhã é o dia do aparecimento de Sr. Ramachandra, na instalação ele foi lá, dirigiu o bhajan e cantou de maneira muito bonita. E tinha 700 pessoas, que é o que cabe dentro do templo de Nova Gokula, completamente silenciosos, só ouvindo e repetindo. Foi muito bonito. Eu estava dentro do altar com alguns sannyasas banhando a deidade na instalação. E era de arrepiar. Eu sou muito peludo, então é difícil arrepiar. Mas é de arrepiar muito. Estava todo mundo, todos os sannyasas dentro do altar, banhando as deidades na instalação, estavam impressionados com aquele bhajan. Muitos anos depois, ele estava muito doente, eu fui visitá-lo na Argentina e a esposa dele, quando eu entrei, me disse: ele quase não está falando, mas ele está muito agitado, constantemente está muito agitado. Aí eu fui pertinho dele, toquei no braço e disse: aqui é Damantri Swami, você lembra de mim? Aí ele balançou a cabeça. Aí tinha muita gente cantando Gorontai assim na frente da cama dele, Prabhupada cantando. Estava um clima de muitos devotos que gostavam muito dele. Então eu estava muito envergonhado de ter que falar ali, todo mundo ia ouvir o que eu ia falar com ele, né? Mas aí eu pensei: pô, esse momento é único, eu não vou ter outra oportunidade, eu vou ter que falar mesmo. Aí eu disse para ele não falava, já tinha um tempo que ele não estava falando. Aí eu disse: Kaivalya, você lembra? Não, quem está aqui é Damantri Swami e tal. E eu vou falar algumas coisas para você agora, que só um irmão, na maior intimidade, tem coragem de falar com o outro. Então, você quer que eu fale? Aí ele falou em espanhol, né? Adelante, Maharaj, né? Fala, Maharaj. Então ele falou, ele estava sem falar direito, né? E ele disse assim: fala. E eu aí comecei a falar, né? Você lembra, em Nova Gokula, na instalação de Sitaram, você lembra que você trouxe a deidade de Gorontai para o Brasil, fugindo da ditadura militar? Você lembra dos kirtas, como quando você cantava, como os devotos ficavam completamente em êxtase, como o Hridayananda Maharaj gostava que você cantasse, dirigisse os kirtans de Guru Puja de Prabhupada, e ele ia fazer assim com a cabeça. Então eu disse: agora você tem que se concentrar e não ter desejo, não ter pressa para ir embora daqui. Simplesmente pense em todo o serviço que você fez para a Prabhupada. Pense. Aí falei bastante, né? E ele, assim, o tempo inteiro consentindo, né? Dizendo que estava tudo bem, que eu estava falando. E eu aí tinha que ir embora. Era o dia do Rata Yatra de Buenos Aires. Eu saí, me despedi dele e fui embora. E nessa noite ele abandonou o corpo e a esposa dele disse para mim no dia seguinte, no funeral, a esposa dele disse: Maharaj, depois que você saiu, ele ficou completamente pacífico, deitado na cama, e eu só descobri a hora H, só descobri que ele tinha abandonado o corpo quando eu percebi, eu fui dar o remédio, eu percebi que ele não estava respirando. Então ele ficou completamente pacífico até abandonar o corpo. Até sair, até partir mesmo. Todo mundo precisa de ajuda. E por isso a associação com os devotos é muito importante. De estar com os devotos, com pessoas que pensam como a gente, né? Que tem a mesma cultura da gente, que conviveu com a gente, que sabe. É claro que não vai. A gente não vai querer que alguém chegue e dizer: você pisou no meu calo, eu lembro, você me deu uma maciada. Eu tenho que escolher muito bem as pessoas que vão ficar comigo, porque senão todo mundo vai dizer: ei, Maharaj, aquelas amaciadas que você me dá, né? Eu vou levar o Gopal de, porque eu nunca dei nenhuma amaciada nele. São poucas as pessoas. Pois é. Então, assim, esse tema
é de nossa inteira responsabilidade. Lembram da nota de pé de página de Hridayananda Maharaj para esse assunto? Olha só, vou repetir aqui. O indivíduo assume responsabilidade pessoal pelo seu estado futuro de existência. Ou seja, o que seremos no futuro depende de nós agora. Se queremos estar com Krishna, temos que cantar seriamente os santos nomes de Krishna, seguir os conselhos de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, de todos os acharyas, praticar serviço devocional no nosso dia a dia. Comer prasada, né? É muito importante também. Paro por aqui, se tiver algum comentário ou pergunta. Hare Krishna, Hare Krishna. no Chaitanya Charitamrita, capítulo 7, verso 73, Bhaktisiddhanta, né, explicam, isso me está ajudando muito para me conscientizar, ler essa partezinha antes de cantar janta. O que é que ele diz? Que quando um pedacinho pequeno, que quando a gente realiza que o santo nome do Senhor não é diferente da suprema personalidade de Deus, podemos ser verdadeiramente idôneos para cantar o seu nome. Pronto. Krishna é absoluto. Os nomes não são diferentes dele. Na nossa percepção material, as coisas, como se fala em filosofia, as coisas do mundo material são diferentes de seus nomes. Mas Krishna não é diferente do nome dele. Então, só por cantar o Mahamantra, temos Krishna em nossa língua. Isso, estamos com Krishna. E é muito importante. Tudo bem? Obrigado pelo comentário. Ok, obrigado, gente. Prazer, amanhã tem festa grande aqui. Temos a oportunidade de nos encontrar mais uma vez. Está por aqui também. Vou ficar feliz de ver vocês de novo. Hare Krishna. Namandri Swami ki Jai.